Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, hoje, na liturgia, nós estamos concluindo o último texto que nós vamos escutar do profeta Zacarias. E hoje, Zacarias faz um anúncio de universalidade da salvação. Eu já lhes acenava que, na medida que o Antigo Testamento vai chegando ao fim, sempre mais essa consciência de que a salvação é proposta a todos os povos é presente na palavra de Deus. Já não basta uma aliança somente com o povo de Israel, mas essa aliança deve transbordar para as outras nações. E ainda hoje o profeta começa assim, sempre evocando o Senhor dos Exércitos: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes. Vamos orar, dirão, vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos. E aqueles que convidam dirão, eu irei também. Então, no povo de Israel tinha, e ainda hoje em alguns deles, essa convicção de que Deus é o Deus somente de Israel. E o cristianismo, ele se baseia neste anúncio que Deus faz para Israel, mas logo nasce aberto a todos os povos. Então, nós cristãos, desde o início, temos no nosso DNA esta abertura, porque o próprio Jesus no Evangelho fala assim. O profeta, ele vai anunciar, o profeta Zacarias, a reconstrução da cidade de Jerusalém, mas já dizendo que todos os povos virão até Jerusalém para adorar o Deus único, o Deus de Israel, que Deus se torna o Deus de todos os povos. Continua o profeta: virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isso diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Deus está convosco. Ou seja, o povo de Israel na diáspora. Então o Zacarias vai perceber isso, que a missão do povo quando parte de Jerusalém é anunciar o Deus de Israel para os outros povos. E esses povos vão ir para Jerusalém para adorar o Deus vivo. Na verdade, nós já percorremos neste ano a história dos patriarcas desde o início. Então nós vemos que com Abraão, Deus vai fazer uma aliança com uma pessoa, mas prometendo para ele um povo. Então essa consciência de ser o povo, o único povo de Deus, é muito presente na tradição de Israel. Mas na medida que vai se prolongando a história do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, portanto, sobretudo quando o povo de Israel vai para a Babilônia, voltando para Jerusalém, que foram os últimos livros que nós vimos na liturgia da palavra, da primeira leitura nos últimos tempos, sempre mais vem esta consciência que Deus é o Deus de todos os povos. O que favoreceu a isso foi o contato que o povo de Israel teve com outros povos, com a Babilônia e não só. Então, sempre mais esta abertura para os outros povos, que nós vamos perceber, como já dizia, que isso eclode e tem a sua explosão com o evento que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus no Evangelho, diante de um estrangeiro, vai dizer assim: não encontrei tamanha fé em Israel. Jesus tem consciência que ele veio para evangelizar, para anunciar a boa nova, para ser o Messias, primeiramente para Israel, mas sempre mais vai ter consciência de que é o Salvador de todos. Hoje no Evangelho, nós lemos assim: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Essa introdução de Lucas é muito curiosa, porque no Evangelho de João, Jesus vai dizer que está percebendo que está chegando a sua hora. Em outras palavras, é isso que Lucas considera aqui. Então, Jesus toma a firme decisão de partir para Jerusalém.
Ora, os próprios discípulos, em algum momento, é sempre no quarto evangelho e não em Lucas, quando Jesus decide ir para Jerusalém, eles vão desencorajá-lo. Porque, Senhor, há pouco tempo queriam matá-lo lá. Então, Jesus é consciente do que vai acontecer com ele, mas ele está disposto a se doar até o fim para que o Pai seja glorificado. Então, Lucas vai dizer assim que Jesus tomou a firme decisão, não só a decisão, mas a firme decisão. E então, ele envia os mensageiros, os seus apóstolos. Esses entram, Jesus toma a via mais breve para chegar a Jerusalém. Eles passam por um povoado de samaritanos e eles percebem que Jesus está indo para Jerusalém. Então, por causa da inimizade entre samaritanos e judeus, eles não querem acolher Jesus. Jesus, ele, quando nasce, não teve lugar na estalagem da cidade. Depois do início do seu ministério, tem aquele grupo de nazarenos que não o quer acolher. E agora são esses samaritanos. Então a rejeição vai se tornando corriqueira na vida de Jesus, até chegar ao máximo da rejeição, que é o momento que vão colocá-lo em uma cruz. Ora, os samaritanos não o receberam, porque percebem que ele está indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Algo como o fez Elias. Então, queres que mandemos fogo do céu? Essa frase é muito curiosa, né? De Tiago e João. Por quê? Quem são eles para fazer isso? Quem são eles de ter tamanha arrogância, de pensar que tem tal poder? Mas não é esse o problema. O maior problema é de não ter assimilado os conselhos e o modo de proceder do Mestre. Jesus é o Senhor da paz. No Evangelho nós não vemos Jesus fazer nenhum ato para destruir ninguém, até aqueles que fizeram mal claramente a ele, como por exemplo da sua morte de cruz. Ele passa por todo lado fazendo bem, o Evangelho vai dizer, fazendo bem e curando a todos. Senhor, queres que nós façamos descer fogo do céu contra eles? Então, essa expressão ela é curiosa sobretudo nesse aspecto. Assim como com eles, a dificuldade que tem o Senhor é de formar-nos como seus discípulos. Nós somos resistentes, nós ouvimos o Evangelho e nós criamos motivo para não viver o Evangelho, para não acolher aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, este é o Evangelho da paz, ou seja, o que nos faz o sabor da palavra de Deus na nossa vida é que nós sejamos cultivadores da paz. Então é isso que os apóstolos não têm a capacidade de discernir e partiram para outro povoado. Não é acolhido aqui, Jesus parte para um outro local, vai para um outro local onde ele vai ser acolhido. Que nós sejamos cultivadores da paz. Não pessoas que querem se valer do poder de Deus para provocar destruição, mas para destruir os esquemas de ódio deste mundo, nós devemos fazê-lo com o amor, que é essa mensagem que nos transmite o Senhor Jesus. O fogo que o Senhor quer distribuir para os povos, para todos os nossos irmãos, não é o fogo que destrói, mas é o fogo do seu Espírito que transforma, que aquece o coração, que ilumina a mente, que nos dá discernimento. É este fogo que o Senhor quer dar através dos seus apóstolos também, porque depois que ele volta ao céu, são esses apóstolos que vão distribuir, como ainda hoje, os bispos que concluem a iniciação cristã com o sacramento da crisma, que dão o Espírito Santo, dom de Deus. Hoje, meus caros irmãos, mais uma vez, os discípulos mostram que estão com o Senhor, mas ainda precisam fazer o caminho. São claudicantes, são cheios de dúvida e às vezes tomam iniciativa que não é aquela que quer o Senhor Jesus, que não é aquela que o Senhor faria. A nossa identidade com o Mestre deve ser aquela de sermos aqui na terra a sua imagem, de agir como ele agiria, de falar como ele falava, de pensar como ele pensava. Tenham um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.